Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou falar a minha análise desse jogo aqui, gente, o Muralha de Adriano. Esse jogo é um jogo de virar carta e escrever, né, um flip and write, só que ele é um jogo mais avançado, assim. Eu tenho alguns outros jogos desse estilo aqui em casa, mas todos os outros eles tendem a ser um pouquinho mais simples, né, um pouquinho mais, uma mecânica mais familiar, mais simples de aprender, mais rápido de jogar. Esse aqui não, ele já é um pouquinho mais complexo, tem vários elementos acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês assim um pouquinho das regras e como ele funciona e depois vou falar a minha análise baseada em alguns critérios que eu uso e aí eu falo se esses critérios foram positivos, negativos ou neutros, tá bom? Então vamos lá, gente. O Muralha do Adriano, ele não tem muitos elementos do jogo em si, não tem muitos componentes não. Ele tem aqui, ó, os recursos. Só tem um tipo de recurso, que é tipo uma pedrinha cinza aqui, mas ele é chamado de recurso, é bem simples. E tem os trabalhadores, que aí a gente tem trabalhadores de cores diferentes. Tem o roxo, o amarelo, o azul e o preto. Olha aqui, são esses quatro cores aqui de recursos que a gente, de trabalhadores que a gente tem. E aí esses quatro tipos eles vão ter funções diferentes no jogo. Cada um representa uma coisa diferente de acordo com o manual, mas a verdade é que quando você está jogando você nem faz essa diferenciação. Você só olha qual você precisa, mas não sabe necessariamente o que eles representam ali na história do jogo, né? Então, esses são os recursos e os trabalhadores que a gente tem. E além disso, o jogo vai ter as fichas individuais de jogadores, né? São essas duas aqui que eu vou mostrar. O tabuleiro individual de jogador, que é esse aqui de duas partes que você monta, né? E fica em cima das suas fichas de individuais que você escreve. E um deck de cartas geral, que é o deck do destino, que é para todos os jogadores, ele meio que vai ditando o passo do jogo. E também um deck individual para cada jogador, que tem 12 cartas. E na verdade essas 12 cartas, todas elas são usadas ao longo do jogo, tá? Então tem aqui os decks de várias cores, tá vendo? Para vários jogadores, mas cada um individual são 12 cartas, tá? O jogo, ele se passa em 6 rodadas. Então aqui, no tabuleiro individual, você tem aqui em cima, ó, as 6 rodadas marcadas em 6 espaços. Então, cada rodada meio que representa um ano, né? Que você vai estar atuando ali. E na ideia do jogo, aqui nas duas fichas que a gente tem, a gente está construindo a muralha de Adriano, que vai proteger a nossa cidade. Então a gente tem um pedaço que representa toda essa questão de geração de recursos para poder construir a muralha, para poder defender ali a cidade dos ataques dos inimigos no final de cada rodada. E tem toda uma parte que representa a cidade em si, os cidadãos da cidade, o que eles fazem e os diferentes estabelecimentos onde os cidadãos vão atuar, tá? São essas duas folhas, uma representa essa parte que eu falei da muralha de recursos e tal, e a outra representa a questão dos cidadãos. A folha da direita, que é a dos cidadãos, ela parece um pouquinho mais complexa quando você olha no começo, tá? Então ela é um pouquinho especial. A da esquerda, ela é bem mais direta. Ela é muito coisa do tipo assim, você vai marcar e você vai ganhar um recurso, vai ganhar um trabalhador, ou você vai poder marcar uma outra trilha e você vai tendo um pouquinho mais de facilidade de entender a sequência dela, tá? Tem aqui, por exemplo, essa parte do começo é a parte que representa a muralha em si. Tem uma questão interessante que para você poder construir em cada quadrante aqui, você tem que ir preparando embaixo, você tem que construir celeiros que permita que você tenha alimentos para construir aqui a parte principal do seu forte, para depois construir o resto da fortificação. Bem legal a ideia, assim, ele cria um pouco de dependência entre as coisas e faz com que você pense no caminho onde você quer construir. E aqui embaixo, ele tem essas 4 trilhas principais, que no fundo do jogo é isso aqui que importa para a pontuação. Essas trilhas você não consegue diretamente construir elas. Você precisa fazer coisas que te levam a ganhar ícones para poder marcar essa trilha. Então a ideia toda do jogo é você conseguir ir marcando, riscando os espaços que vão te permitindo marcar cada vez mais esses ícones aqui de baixo, porque são eles que vão pontuar no final. Essas 4 trilhas aqui, mais as cartas que eu já vou explicar como é que funciona. E o lado dos cidadãos, por que eu falei que ele é um pouquinho mais complexo? Porque ele funciona meio que em 3 etapas, assim. A primeira etapa dele é quando você vai marcando a própria trilha dos cidadãos aqui. À medida que você vai marcando, dependendo do nível que você marca, ele vai habilitando a construção de construções de coisas, né, desse outro lado. Então, meio que na linha, né? Cada um dos 5 pode construir coisas diferentes. Quando você vai construir alguma outra coisa, por exemplo, na trilha aqui de artistas,
Quando você tem um nível, no mínimo 1 de artista, você pode construir um teatro. Para construir um teatro, você precisa dar um trabalhador roxo, um azul, uma pedra, e aí você constrói o teatro. Então essa é a segunda etapa. E a partir daí, na terceira etapa, você pode fazer as ações referentes àquele lugar que você construiu. Entendeu? Por isso que ele é um pouquinho mais complexo. Você tem que trabalhar meio que em etapas. Primeiro preenche a trilha, depois constrói e depois você pode usufruir daquilo ali que você construiu. Então, essas são as duas folhas que a gente tem. E a ideia do tabuleiro central é que você vai usando o seu deck de cartas. Sempre no início de um ano, de uma rodada, você compra duas delas, né? E o formato da carta é o seguinte. Essa faixa aqui de cima, ela tem uma regra de pontuação de final de jogo. E essa faixa aqui de baixo, ela tem recurso ao trabalhador, que você pode ganhar. Essa peça que tem a ver com a parte da patrulha, né, que é uma das partes aqui da folha que você pode usar, se caso você marque aquele quadradinho específico. E tem tipo um tecidinho que também tem a ver com uma região específica aqui da folha, que é o comércio. Caso você use essa ação, você pode comprar, né, esse tecido aqui e marcar na sua folha, tá? Então, isso tudo está um pouco interligado com as folhas. Mas a ideia é que quando você pega duas dessas no começo do ano, você escolhe qual você quer usar para pontuar, e aí nesse caso você vai colocar ela em cima do ano corrente, tá vendo? E a outra, ela fica disponível para você ganhar os recursos dos trabalhadores e usar a peça ou o tecido caso você queira e caso você faça durante a partida, tá bom? E o jogo, então, gente, ele basicamente vai decorrendo dessa maneira. Vai ter os 6 anos. Os 6 anos são todos iguais. A diferença é que à medida que os anos vão passando, você vai tendo um pouquinho mais de recurso, você tem as trilhas mais avançadas que te permitem fazer mais coisas. Então, os anos eles vão ficando cada vez mais longos, só que a ideia básica é a mesma durante todo o jogo. No final do 6º ano, o jogo acaba. E no final de cada ano, né, gente, esqueci de falar, tem o ataque dos Pictos, que são os inimigos, que é dado por essa carta aqui, que é a carta principal do jogo, que ela tem vários usos, é uma carta de multiuso. Então ela dá tanto os recursos de início de ano que a gente pode ter, quanto indica força de gladiador ou de tecido, que tem a ver com trilhas que você pode marcar, quanto, ó, tem essa questão aqui, onde tem 3 setas, esquerda para frente ou direita, e isso tem a ver com as regiões onde você é atacado ali na sua muralha. No final de cada ano você sorteia um número de cartas, vê quantos ataques você levou em cada direção, vê se você tem defesa ou não, e aí você vai marcando ali, vai ganhando alguns benefícios ou malefícios se você conseguir repelir o ataque ou se você não conseguir. Tá? Então, gente, basicamente a ideia geral do jogo é essa. Não fui muito em detalhes, obviamente, mas eu acho que dá para pegar um pouquinho o espírito da coisa, né? Então vamos lá. Agora vamos para a parte da análise em si do jogo que eu fiz. Primeiro critério que eu tenho aqui é o critério da arte. E para mim o critério da arte, ela é neutra, assim. Eu realmente não gosto muito da arte dessa linha, né? Esse jogo aqui, ele tem a arte parecida com Invasores de Scythia, com o Legado de Yu, e eu não acho tão bonito. Eu acho que as pessoas ficam muito estranhas na arte, assim. Principalmente nas cartas, sabe? A carinha dos indivíduos. Olha aqui a carinha do indivíduo. Eu acho meio estranho. Na hora que eu tô jogando me incomoda um pouquinho, sabe? Eu acho que a arte é um pouquinho feia. Assim, mas tudo bem, tem gente que gosta, só não me agrada. Mas também não interfere no jogo, né? É só uma coisa legal de falar ou não. Então, pra mim, a arte ela fica neutra, tá? Tá ok. A montagem do jogo. Positiva, a montagem é super rápida. Você viu que eu mostrei aqui todos os elementos do jogo. Não tem muita coisa. Então, quando você vai montar, você destaca as folhas, encaixa o tabuleiro, separa ali os trabalhadores e os recursos, põe o deck de carta, pum, você tá pronto para jogar. Pega um lápis e partiu. Dali para frente já está jogando. Então é muito rápido mesmo. Eu acho que dá para você montar esse jogo em, sei lá, 3, 4 minutos, tá pronto? Partiu, começou? Então isso é uma coisa muito positiva para quem gosta assim, né, de montar rápido e começar a jogar. A questão das regras. As regras, para mim, elas ficaram um pouquinho no neutro aqui, tá? O jogo ele tem muitos elementos. Quando você pega para ler o manual a primeira vez, parece que não acaba, assim. Você vai lendo o que cada espacinho vai fazendo, o que cada trilha vai fazendo, e o negócio parece que não acaba, porque na trilha dos cidadãos, por exemplo, tem 5 trilhas. Cada trilha você pode marcar a trilha, depois você tem 2 coisas diferentes que cada uma dessa trilha de cidadão pode fazer. Cada uma faz uma maneira diferente e você tem que construir. Depois cada linha pode ter uma atuação diferente. Então, isso assim, fica um pouco cansativo na hora que você tá lendo, de verdade, assim.
Só que depois, no jogo em si, as regras elas fluem bem, elas se encaixam bem, para ser bem sincero, assim. Eu acho que o jogo é bem construído. Então, as coisas elas vão se entrelaçando entre as trilhas, entre as folhas e as cartas, que o negócio ele fica muito compreensível depois que começou, sabe? Mas para você ter ali o inicial para você começar, ele tem um trabalhinho. Então, assim, eu coloco as regras no neutro para mim por causa disso. Eu acho que ele exige de você um trabalhinho inicial de dedicar, ler o manual, sabe? Comparar ali com a folha para você compreender melhor. Mas depois que começa a jogar, o negócio flui bacana. A questão da jogabilidade. Eu coloquei positivo, mas com alguns poréns, tá? Por que eu coloquei a jogabilidade positiva? Ela é positiva para mim porque você fica entretido o jogo inteiro. Esse é o tipo de jogo onde você não tem downtime, assim, não tem um tempo de espera. Você está sempre ali fazendo alguma coisa. Por que isso acontece? Porque esse jogo, e aí o porém para mim, ele é praticamente um jogo solo em grupo. Quando você está jogando, você está fazendo o seu negócio ali na sua trilha, nas suas folhas, completamente alheio ao que os seus adversários estão fazendo. Tanto é que você pode jogar completamente em paralelo, tá todo mundo jogando, cada um na sua ficha, e a interação é mínima ou praticamente nula, assim. Você tem um pouquinho de interação na parte da batalha do finalzinho dos Pictos, ali em cada final de cada ano, no começo quando compra os recursos, mas ainda assim não é uma interação direta, é uma interação que você está fazendo junto da outra pessoa, algo que está no centro da mesa. Mas depois, quando você está realmente ali desenvolvendo o seu ano, é completamente jogo solo, tá, gente? Então, assim, a jogabilidade é boa, o jogo é legal, você fica entretido, mas saiba que não é o tipo de jogo onde você vai estar interagindo muito com a pessoa que está jogando com você. Então, se isso é uma coisa que incomoda você, saiba disso desde o começo, tá? Pra mim, eu acho que tem momentos em que esse jogo encaixa. Tem momentos que você quer ficar ali na sua, fazendo o seu jogo, sem se importar demais com o que seu adversário está fazendo, mesmo que você esteja jogando com mais pessoas. Então esse jogo ele é um jogo que tem esse apelo, que tem esse interesse, mas depende muito da pessoa que está jogando, tá bom? É, Além disso, uma coisa que eu achei legal da jogabilidade é que coisas que você às vezes não se interessa muito no começo quando você olha as regras, elas acabam forçadamente sendo interessantes para você e você acaba buscando elas. Por exemplo, a folha da direita, que é a trilha dos cidadãos, quando eu olhei a primeira vez, eu achei ela um pouco sufocante, assim, tem muita coisa, tem muitos elementos. Só que tem um porém. Tudo que você faz aqui do lado direito da folha direita, ela depende que você tenha evoluído na trilha principal aqui dos cidadãos. Só que essa trilha, ela é um recurso valiosíssimo no jogo, porque ela só anda para frente baseado em trabalhador amarelo. E o trabalhador amarelo é um trabalhador que você ganha muito quando você está fazendo a folha da esquerda. E essas trilhas, elas são praticamente um grande conversor, um grande conversor de trabalhadores amarelos em outras coisas. Então acaba sendo muito útil, porque às vezes você tem ali 3 trabalhadores amarelos e você não quer usar eles, ou não tem aonde usar eles nas outras folhas que você está olhando, mas você vai usando ele aqui, gastando eles e trocando para o trabalhador roxo, preto, por recurso. E aí quando você percebe, você já atingiu os critérios para começar a construir as coisas. Então ele vem naturalmente. Essa sacada foi inteligentíssima, porque você naturalmente acaba usando, explorando as regiões ali do jogo onde você achou que não teria tanto interesse. Eu acho que isso aqui ficou uma sacada muito boa e fez com que durante o jogo eu tivesse mais interesse ainda na jogabilidade dele. Um dos motivos de eu ter colocado a jogabilidade positiva, assim, isso eu achei super legal. Além de tudo, esse jogo ele tem um quê de estratégia que é o seguinte: para desbloquear as ações mais interessantes ou para destravar você no jogo, você precisa investir em construir coisas. A construção de coisas ela exige mais recursos. Então, se você não prestar atenção nisso no começo do ano, pode ser que você não consiga fazer mais para o final. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente assim. No meio de um ano, você já tem que saber o que você vai querer construir ou por onde você vai querer construir nos próximos anos, para você já no começo, quando você tem bastante recurso ali, você já fazer. Isso aí eu acho que deixa o jogo bem interessante, porque você já vai trabalhando no ano que você está e já vai pensando nos próximos quais caminhos que você quer seguir ali no jogo. É, Além disso, ele tem uma coisa que eu achei bem legal e bem interessante, que é o seguinte,
Tem alguns momentos onde você, por exemplo, quando você vai comprar bens, né? Tem uma trilha ali que permite você comprar bens. E você pontua mais nessa trilha se você tem bens com números diferentes. Então a diversidade, né, ele gera mais pontos. E você pode comprar bens da carta que está tanto com você quanto com o seu adversário. E esses valores você sabe, você está vendo. Agora, caso você não queira nenhum desses valores porque você já tem, você pode optar por tentar a sorte no baralho central. E aí você vira o baralho central e vê qual valor sai. Eu achei essa sacadinha muito legal, porque quando você usa a carta do seu adversário, você tem que pagar o recurso para ele. Se você arriscar no centro, pode ser que você não consiga o número que você quer, mas você paga o recurso para o mercado central, então você não dá recurso para o seu adversário. É um quê, assim, bem pequeno, né, no jogo, mas eu achei bem legal quando eu estava jogando. Ele deu um interesse mais legal, um certo aspecto ali de push your luck, sabe? Isso eu achei bacana. E além de tudo, como quase todos os roll and write, flip and write que tem, é um jogo combástico, assim, sabe? Você tá toda hora combando. Você tá toda hora assim, marca uma casa que ganha um recurso, que permite que você marque em outro lugar, que aí você ganha um trabalhador, e o jogo vai evoluindo muito, assim. Tem horas que você até fala assim, nossa, esse turno não acaba, essa rodada não acaba, porque você gasta um trabalhador, você ganha um trabalhador, você marca outra trilha, ganha um recurso, gasta um recurso, ganha um trabalhador, você entra num ciclo, e aí quando você vê, você fez um monte de coisa, assim. Parece que você não tinha tanto trabalhador no começo da rodada e você consegue fazer aquilo render e fazer um monte de coisa. E isso é super satisfatório, sabe? É super legal quando você vai marcando e vai desbloqueando e vai combando. Então é um aspecto muito legal desse jogo, são os combos que a gente vai fazendo. Agora, vamos para o próximo critério que eu me alonguei bastante na jogabilidade, que é o da rejogabilidade. A rejogabilidade, gente, para mim, ela tá positiva, assim. Tem muita coisa, né, nas folhas aqui do jogador, tem vários caminhos que você pode trilhar. Eu acho que esse jogo, ele é um jogo que você consegue jogar várias vezes e fazer coisas diferentes, e tem todo aquele aspecto de você tentar se desafiar a ir melhor nas trilhas, a completar mais coisas, sabe? Então é um jogo que claramente ele tem um estímulo de rejogabilidade alta, assim. Você vai querer continuar fazendo de novo para você ver se você consegue melhorar ali o que você já conseguiu. E como eu falei na questão da jogabilidade, ele é um jogo que se você jogar solo ou com outras pessoas, ele funciona praticamente igual. Eu joguei solo e joguei com a minha esposa e assim, o jogo foi idêntico, teve pouquíssima diferença. E eu acho que isso aí favorece também a rejogabilidade, porque se você gostou do jogo, tá com vontade e não tem ninguém por perto, você consegue pôr ele na mesa e jogar e não tem alteração nenhuma das regras. É a mesma coisa, você não precisa aprender um jogo diferente, sabe? Isso favorece bastante a rejogabilidade dele. A duração eu coloquei positiva, mas com um porém também, tá, gente? Não é um jogo curto. Os 6 anos, eles duram bastante aqui no jogo. Pelo aspecto que eu falei. À medida que você vai gastando recurso, você vai desbloqueando mais coisas e vai ganhando mais recurso e mais trabalhador. E isso vai estendendo ali as rodadas. Não é cansativo, pelo menos pra mim. Eu acho que o jogo durou o tempo suficiente, ele não ficou cansativo, porque você está sempre envolvido. Você está sempre fazendo ações e coisas. E isso faz com que você fique ali envolvido, engajado no jogo, então interessado nele. Mas não é um jogo curto, então eu já deixo avisado. Não é um joguinho que você pega e joga em 15 minutos, sabe? Você precisa um pouquinho mais de tempo, ali uns 40 minutinhos para você jogar ele. Para mim ainda é positivo porque você se sente entretido. O jogo não parece que ele é longo, mas ele não tem uma duração curta, tudo bem? E a avaliação final, depois disso tudo que eu falei, é positiva, gente. O jogo é bem legal, ele te envolve de verdade. Você fica ali matutando qual o caminho melhor para você pegar, onde você vai gastar seus trabalhadores, aonde que vai gerar um pouco mais de retorno para você. E isso faz com que você fique assim com interesse em jogar o jogo, sabe? Dá vontade de jogar ele. Quando você tá jogando, você tá entretido, você tá preso no jogo. Eu achei ele muito legal, fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de experimentar esse jogo. Não falei no começo, mas esse jogo foi emprestado para mim pela Mosaico, exatamente para poder testar ele e ver o que eu achava. E assim, valeu muito a pena. Acho que foi uma experiência muito legal. E a minha análise desse jogo, então, ela é positiva. Muralha de Adriano, tá, gente? Muito legal. Então é isso, assim, se vocês gostam desse jogo, já jogaram, conta pra mim. Tem algum jogo parecido desse estilo que eu poderia buscar? Eu já ouvi falar de outros Flip and Write, Run and Write avançados, tipo o Fleet The Dice Game, que eu ouvi falar que tem uma pegada parecida,
qual que é o outro? Esqueci, Twilight Inscription, não sei, alguma coisa assim, que também é super avançado. Então, me deixou interessado. Eu acho que é uma mecânica legal e que é uma mecânica que não foi muito explorada em jogos mais complexos. Então tá bom, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.